Queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos reunimos diante da presença do Deus Todo-Poderoso para declarar uma verdade eterna. Deus abre caminhos onde não existe saída. Talvez você tenha chegado aqui cansado, sobrecarregado, sem forças para continuar. Talvez sua mente esteja cheia de perguntas. Talvez seu coração esteja apertado de dor. Talvez as portas que você tanto esperava ver abertas ainda estejam fechadas. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer, não é o fim. Onde os homens dizem que não há saída, eu abro um caminho de vitória. Assim como o povo de Israel, quando estava diante do Mar Vermelho, parecia não ter opção. Atrás deles, o exército de Faraó. À frente, um mar profundo e intransponível. Aos olhos humanos, era o fim. Mas o nosso Deus não é limitado pela lógica humana. Ele é o Deus que faz o impossível, que transforma deserto em jardim, que faz brotar água da rocha, que abre mares diante dos seus filhos. Hoje quero que você tome posse dessa palavra. Quero que a sua alma se encha de esperança e que a sua fé seja renovada. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés é o Deus que está aqui, agora, visitando a sua vida. Feche os olhos comigo neste momento. Respire fundo e declare dentro de si: meu Deus abre caminhos onde não existe saída. Sinta essa frase ecoar dentro do seu espírito, porque não é apenas uma palavra de conforto, é uma promessa viva. Talvez você esteja diante de um problema familiar que parece não ter solução. Um casamento desgastado, filhos afastados, brigas que se repetem dia após dia. Talvez seja uma luta financeira, dívidas que parecem um peso impossível de carregar. Talvez seja a sua saúde, um diagnóstico médico que trouxe medo e incerteza. Ou talvez seja a sua vida espiritual, momentos em que você se sente distante de Deus, sem forças para orar, sem ânimo para prosseguir. Mas escute. O nosso Deus nunca abandona seus filhos. Ele nunca fecha os ouvidos ao clamor daqueles que o invocam. Ele é especialista em agir no impossível. Ele abre caminhos onde não há portas, constrói saídas onde só existem muros, derruba barreiras que pareciam inquebráveis. Hoje, nessa oração, você vai sentir a presença do Espírito Santo enchendo o ambiente em que você está. Hoje você vai experimentar um renovo da parte de Deus. Hoje você vai aprender a descansar nos braços daquele que nunca falha. Então, prepare o seu coração, porque a oração que vamos fazer juntos será um divisor de águas na sua vida. Antes de orarmos, quero te convidar a refletir sobre um versículo poderoso que se encontra em Êxodo 14, 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Essa é a palavra que Deus está liberando para você agora. Não tenha medo. Fique firme, porque o Senhor lutará por você. Talvez você não veja como. Talvez você não entenda o processo. Talvez não consiga enxergar a saída. Mas é exatamente aí que Deus entra em ação. Quando não há caminhos, Ele cria um. Quando não há soluções, Ele manifesta seu poder. Por isso, neste momento, se entregue completamente. Não ouça essa oração apenas com os ouvidos, mas com o coração. Permita que cada frase se torne clamor. E juntos, vamos levantar um altar de fé, crendo que o impossível vai acontecer. Queridos irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos inúmeras histórias que revelam o caráter do nosso Senhor. Um Deus que abre caminhos, mesmo quando tudo parece perdido. E hoje quero meditar contigo em alguns desses momentos, para que a sua fé seja alimentada e você entenda que o mesmo Deus que operou no passado continua agindo no presente. O primeiro exemplo é o mais marcante. O povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles haviam acabado de sair do Egito, libertos da escravidão, e agora estavam diante de uma barreira intransponível. Atrás deles, o exército de Faraó. À frente, o mar.
Aos olhos humanos, não havia saída. Era questão de tempo até serem destruídos. Mas o Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche. Irmãos, muitas vezes nós estamos paralisados diante das dificuldades. Olhamos para os problemas e ficamos sem reação, como se a nossa vida tivesse chegado ao fim. Mas o Senhor nos diz: não temas, apenas marche. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, o impossível aconteceu. O mar se abriu, o vento soprou e um caminho surgiu em meio ao impossível. Deus mostrou ao seu povo que Ele é o Senhor das circunstâncias, o dono da natureza, o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Outro exemplo está em Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados em uma fornalha ardente por não se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor. A sentença era de morte. Não havia saída. Aos olhos humanos, era o fim. Mas no meio do fogo, o rei viu algo sobrenatural. Havia um quarto homem na fornalha, e o fogo não conseguiu tocar naqueles servos de Deus. O Senhor abriu um caminho no meio das chamas, transformando um momento de morte em um testemunho de poder. Talvez você esteja passando pelo fogo da aflição agora mesmo. Talvez esteja enfrentando pressões tão fortes que sente que não vai suportar. Mas lembre-se, se Deus não apagou a fornalha, é porque Ele decidiu entrar nela com você. E quando Ele está presente, o fogo não queima, a dor não destrói e a vitória é certa. No Novo Testamento vemos Paulo e Silas presos em Filipos, acorrentados, açoitados, injustamente encarcerados, aparentemente sem saída. Mas à meia-noite, enquanto oravam e cantavam hinos a Deus, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As correntes caíram, as portas se abriram e eles foram libertos. Esse é o poder da oração e do louvor. Quando tudo parece fechado, quando não há caminho, quando as correntes parecem mais fortes do que você pode suportar, a adoração abre portas que nenhuma força humana pode abrir. O Mar Vermelho nos ensina que Deus abre caminhos onde não existem estradas. A fornalha nos ensina que Deus entra conosco no fogo e nos guarda em meio às lutas. A prisão nos ensina que a oração e o louvor têm poder para libertar e abrir portas fechadas. Essas histórias não são apenas registros antigos, mas verdades vivas para hoje. O mesmo Deus que agiu no passado continua sendo o mesmo hoje e será para sempre. Talvez você olhe para a sua situação e diga: eu não vejo saída. Mas eu te pergunto, você já esqueceu do Deus que abriu o mar? Do Deus que esteve na fornalha? Do Deus que quebrou as correntes? Ele não mudou. Ele continua abrindo caminhos. Ele continua sendo fiel. Não importa se a sua luta é espiritual, emocional, familiar, financeira ou física. O Senhor está dizendo hoje: eu sou o Deus que abre caminhos onde não existe saída. Por isso, neste momento, entregue a Ele o seu impossível. Coloque diante dele aquilo que você não consegue resolver. Não tente lutar com as suas próprias forças, mas confie naquele que é todo-poderoso. Agora, feche os olhos e declare comigo em oração silenciosa no seu coração: Senhor, eu creio. Eu creio que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que guardou os seus filhos na fornalha, que libertou Paulo e Silas, é o Deus que está comigo agora. Eu não estou sozinho, não estou desamparado. Mesmo quando não vejo saída, eu confio que Tu és o Deus que cria caminhos no meio do impossível. Em Ti está a minha esperança, em Ti está a minha vitória. Amados, esse é o segredo. Confiar quando não se vê, crer quando tudo parece perdido, descansar mesmo em meio à tempestade. Porque o nosso Deus é fiel. Senhor Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante da Tua santa presença, com os corações rendidos, reconhecendo que só Tu és Deus e que não há outro além de Ti. Tu és o Criador dos céus e da terra, o Deus do impossível, o que abre caminhos no meio do mar, o que remove montanhas, o que derruba muralhas, o que transforma impossibilidades em testemunhos de vitória. Pai, nós nos unimos agora em um só espírito, numa só fé, clamando pelo Teu mover. Senhor,
Olha para a vida desta pessoa que ora comigo agora. Tu sabes, Senhor, qual é o peso que ela carrega, qual é a dor que sufoca o coração dela, qual é o deserto que ela atravessa. Mas nós cremos e declaramos: não há deserto que tu não possas transformar em jardim. Não há muro que tu não possas derrubar. Não há prisão que tu não possas abrir. Senhor, entra agora com providência. Assim como tu estendeste a tua mão poderosa e dividiste o mar diante do teu povo, abre agora um caminho diante dessa vida. Onde não há saída, mostra que tu és a saída. Onde não há esperança, planta uma nova esperança. Onde só há lágrimas, traz um cântico de alegria. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro agora por cada área da vida desta pessoa. Senhor, fortalece o coração daquele que está cansado. Aviva a fé daquele que está fraco. Renova as forças daquele que já pensou em desistir. Toca agora, Senhor, com o teu Espírito Santo, trazendo paz, consolo e esperança. Reacende a chama da oração, reacende o desejo pela tua presença. Que o teu Espírito sopre sobre essa vida como vento impetuoso, trazendo renovo e restauração. Senhor, visita os lares agora. Onde há brigas, traz reconciliação. Onde há separação, traz restauração. Onde há frieza, traz amor verdadeiro. Senhor, une corações, cura feridas, restaura alianças. Que esta casa seja um altar de adoração. Que haja paz em cada ambiente, que haja harmonia em cada relação. Queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos ao final desta oração, quero que você entenda algo muito profundo. Este momento não foi por acaso. Não foi por acaso que você encontrou este vídeo. Não foi por acaso que você ficou até aqui ouvindo cada palavra. Foi o próprio Deus que te trouxe até este ponto, porque Ele tinha uma mensagem para a sua alma. Ele está dizendo ao seu coração: filho, filha, não temas, eu estou contigo. Onde não existe saída, eu sou a saída. Onde não existe caminho, eu abro caminho. Onde não existe esperança, eu sou a esperança. Deus está lembrando você hoje que o seu amor não tem limites, que o seu cuidado é constante, que a sua fidelidade é eterna. Ele nunca falha, Ele nunca abandona, Ele nunca chega atrasado. Agora eu quero fazer um apelo ao seu coração. Talvez você tenha se sentido distante de Deus. Talvez você esteja ouvindo esta oração com um coração pesado, cheio de dúvidas, cheio de medo. Talvez você já tenha até pensado em desistir da fé. Mas hoje o Senhor está te chamando de volta. Ele está abrindo os braços e dizendo: vem, porque eu tenho novos caminhos para você. E eu te pergunto, você está disposto a entregar o seu coração a Jesus? Você está disposto a confiar nele, mesmo quando não vê a saída? Você está disposto a deixar Deus conduzir sua vida? Se a resposta é sim, faça comigo agora esta entrega. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que sem ti eu nada sou. Perdoa os meus pecados, cura as minhas feridas, transforma o meu coração. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Conduz os meus passos, guia a minha história, abre os caminhos diante de mim. Eu confio em ti e descanso na tua presença. Amém. Se você fez essa oração de entrega, saiba que os céus estão em festa por sua vida. Saiba que uma nova história começa a partir de agora. Você não está sozinho, Deus está contigo. Quero que você guarde em sua mente e em seu coração as palavras do profeta Isaías. Em Isaías 43:16, assim diz o Senhor, aquele que abriu um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Esse é o Deus em quem você crê. O Deus que abre caminhos impossíveis, o Deus que muda cenários, o Deus que escreve finais diferentes. Não importa o tamanho do problema, maior é o Deus que você serve. Não importa quantas portas se fecharam, Deus pode abrir uma porta que mudará toda a sua vida. Não importa quem duvidou de você, quem te criticou, quem disse que não havia mais jeito. O Senhor tem a palavra final e a palavra dele sobre a sua vida é vitória. Pai amado, eu quero colocar diante de ti a vida de cada pessoa que acompanhou esta oração até o fim. Senhor,
honra a fé desta pessoa. Ela poderia ter desistido, poderia ter parado no meio do caminho, mas escolheu permanecer até o fim porque acredita que tu tens algo poderoso para realizar. Então, Senhor, manifesta agora o teu poder. Abre caminhos diante dela, mostra que tu és o Deus que age quando o homem já não pode fazer nada. Que cada lágrima seja transformada em sorriso. Que cada clamor seja transformado em testemunho. Que cada deserto seja transformado em fonte de águas vivas. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro paz, vitória, cura, libertação e prosperidade sobre esta vida. Que os próximos dias sejam cheios de milagres. Que a glória do Senhor se manifeste de forma palpável e que essa pessoa nunca mais duvide do teu poder. Compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas que você ama, para que elas também possam sentir o poder e a presença de Deus. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque todos os dias estamos juntos orando, fortalecendo a nossa fé e caminhando lado a lado com o nosso Pai Celestial. Nós oramos, cremos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.